Olá, tudo bem? Eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. As nossas crianças, elas precisam estar na escola para aprender. Esse episódio, que se chama Adaptar para Acelerar, e eu vou falar sobre a importância da adaptação. Vou estar explicando para você como adaptar algumas tarefas. Então, isso é muito importante para que a criança possa se apropriar daquele conhecimento. Hoje, o que nós temos na escola é um cenário que parece que a professora, né, dá uma aula para as crianças que são neurotípicas e uma outra atividade para criança com deficiência intelectual. Então, nós precisamos mudar esse cenário. Essa aula precisa ser boa para ensinar a todos. Então, o meu esforço aqui é para que você possa adquirir, né, se apropriar de estratégias que vão facilitar a inclusão dessa criança na sala de aula, vai facilitar ou vai acelerar a aprendizagem dessa criança. E como exemplo, hoje nós vamos trabalhar o mapa mental, que seria a estratégia de hoje, certo? Mas antes, nós temos que começar a pensar sobre o que é exatamente uma adaptação curricular. O que é isso, né? Porque muitas escolas ou muitas pesquisas vêm mostrando que no discurso da comunidade escolar se fala muito: a adaptação curricular não funciona, certo? Então, o esforço que eu faço aqui é para mostrar para você possibilidades de realmente você fazer essa adaptação curricular. Então, o que é adaptação curricular? Adaptação curricular são modificações no seu planejamento, certo? Isso diz respeito aos objetivos, às atividades propostas e a forma de avaliar as crianças com deficiência intelectual, com dificuldades na aprendizagem, que estão na sua sala de aula. Essas adaptações curriculares, elas têm que beneficiar a todos, porque imagina esse cenário, você com um grupo de alunos que estão se apropriando daquele conteúdo, daquela área do conhecimento, daquele componente curricular, e um outro que está tendo uma atividade mais simples, né, para poder fazer algo durante a sua aula. Então, isso não é o cenário ideal. O cenário ideal é que você consiga trabalhar aquele conteúdo e adapte de uma forma mais visual, de uma forma mais simples, que eu vou estar mostrando aqui, né? Mas que essa atividade, que é mais simples, mais visual, vai beneficiar a todos da sala de aula. Para que as outras crianças, outros colegas, não fiquem com essa ideia de que as atividades são muito diferenciadas, entendeu? As atividades, elas podem ser diferenciadas e todos se beneficiar. Inclusive, a gente tem um discurso, né? Muitas crianças dizem: por que só o João tem essa atividade? Porque eu também quero fazer essa atividade, porque essa atividade é mais legal. Então, não, nós temos que pensar num cenário mais ou menos assim. É uma adaptação curricular pensada para a criança com deficiência intelectual, mas que beneficia a todos da sala. Com isso, você realmente está contribuindo com essa ideia de inclusão, né? Então, as adaptações, elas são ajustes, pequenos ajustes no currículo para que ele se torne mais acolhedor diante da diversidade. E aí a gente diz que esse currículo, então, é um currículo verdadeiramente inclusivo. E é um currículo dinâmico também.
porque leva em conta as necessidades de todas as crianças da sala. Esse currículo, essas adaptações curriculares, elas permitem, por exemplo, que a criança com TEA tenha condições de se apropriar, certo? Aquelas com dificuldades na aprendizagem, que a gente tem muitas com dificuldades na aprendizagem na escola, com déficit de atenção, hiperatividade, não é mesmo? Nós temos aquelas crianças com dislexia, que também elas passam um trabalho para entender, por exemplo, aquele conteúdo, aquele componente curricular do tipo história, geografia, ciência, que tem textos muito longos, muito complexos. E no caso da criança com dislexia, por exemplo, ela vai ler e ela não vai compreender a própria fala. Então, que estratégias eu posso fazer para que essa criança com dislexia se aproprie daquele conhecimento, não é mesmo? Vejam bem, a criança com dislexia, por mais dificuldade que ela tenha em ler, em compreender ou escrever um texto, ela é considerada uma criança inteligente, porque apenas uma parte do seu cognitivo que não está funcionando adequadamente, algumas funções cognitivas que podem ser corrigidas, assim como as outras crianças. Mas imagina uma criança que não tem síndrome nenhuma, que não tem dislexia, mas que tem um problema de linguagem e de comunicação, certo? Então, essas estratégias que eu vou estar mostrando durante essa série, elas vão te ajudar nesse sentido, tá bom? Essas alterações curriculares, elas também diz respeito, né, a várias abordagens pedagógicas. São abordagens, a gente chama particulares, né? Porque cada criança tem uma forma de aprender. Tem aquelas que são mais visuais, aquelas que gostam mais, são mais sinestésicas, não é mesmo? Então, essas adaptações curriculares vão levar em conta também isso. Desde o próprio comprometimento da criança, quanto a forma como ele interage com o que você quer ensinar. Então, também é importante levar isso em conta. Agora, nessa pequena introdução que eu estou dando aqui sobre adaptações curriculares, vamos pensar que alguns princípios são fundamentais você compreender. Primeiro, você tem que entender como aquela criança com deficiência ou com dificuldade aprende. Então, como é que um autista aprende? Como é que uma criança com dislexia aprende? Como é que uma criança com síndrome de Down aprende? Então, de acordo com o teu aluno, que está aí no processo de adaptação, você tem que entender um pouco sobre o que ele tem. Então, o que ele tem e como é que ele aprende. Isso é essencial. Isso vai te dar um norte, vai te mostrar essa criança aprende mais vendo, manuseando, fazendo, sentindo, ouvindo, não é mesmo? E aí, diante disso, a gente vai ter uma direção, como ensinar e quando ensinar. Imagina uma criança com TDAH que está num processo, naquele momento assim, de muita ansiedade, né? Ali não dá. Por mais que você queira ensinar algo a ele, vai ser difícil. Então, você tem que compreender essa criança e entender quando e como ensinar. Quais os momentos essenciais, né? E aí, então, você tem quem é essa criança, como e quando ensinar, e aí você vai escolher a estratégia adequada para mediar. E, lógico, levando diante dessa ação pedagógica, pensando o que, como e quando eu vou avaliar essa criança. Vejam bem, nós temos aqui esse cenário. É um cenário ideal? Você tem tempo para fazer isso? Às vezes não, mas é da prática. Você começa a fazer seu planejamento do que eu vou ensinar para aquele grupo nessa semana, vou fazer as adaptações e pensar como é que eu vou avaliar o fulano. Qual a estratégia que eu vou usar? Essa semana eu passei, né? Hoje é terça, mas desde a semana passada eu passei planejando com as professoras da escola. E nas salas nós temos crianças com deficiência. Então, eu perguntei, né, para a secretária da escola,
o aluno com síndrome de Down que está no 4º ano, ele vai vir para a escola ou ele vai ficar em casa, em sistema remoto ainda? Por quê? Porque as adaptações que eu vou fazer, elas são diferentes para aquela criança que vai ficar em casa, porque é a mãe que vai mediar, e aquela que vai vir para a escola. Então, as adaptações curriculares serão diferentes, né? Então, no primeiro momento, ele ainda vai permanecer em casa, por causa das comorbidades, e, posteriormente, ele voltará para a escola. Então, as adaptações eu vou fazer todas para que a mãe possa mediar aquele componente curricular que a gente vai escolher para trabalhar, tá? Então, assim, ó, você tem que compreender que a criança com deficiência intelectual, ela é essencialmente diferente. É diferente, né? Isso exige da professora uma habilidade, né? Um olhar diferenciado. Então, se tem 2 autistas na sala, eles também são diferentes uns dos outros. Então, nós temos que considerar essa diferença. E não se trata de você dar uma aula para todos da sala e uma aula diferenciada para aquele que tem uma deficiência intelectual. Não é isso que eu quero que você faça. Você tem que dar a aula igual para todos, mas o recurso que você vai utilizar será adaptado. Então, a adaptação curricular é algo concreto. Então, ao invés de você trabalhar, por exemplo, o tema, lá vamos pensar 3º, 4º e 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, tem o ciclo da água, não é mesmo? Tem o ciclo da água. Então, muitas vezes a apostila está lá descrevendo cada passo do ciclo da água. Se é uma apostila do 3º ano, são pouquinhos elementos, mas se é do 9º ano, tem 3, 4, 5 páginas. E se você tem um aluno autista lá no 9º ano, aquelas informações são muitas informações para ele compreender, entendeu? Ou ele se concentrar naquelas atividades, ou ele ver sentido naquelas atividades. E uma criança com síndrome de Down, com muitas atividades, muito texto, são muitas informações. Então, nós temos que usar o mesmo conteúdo para os dois, mas adaptar a forma como eu vou apresentar isso para o meu aluno. Isso é uma adaptação curricular. Então, o desafio, né, é pensar em aulas potencialmente boas para todos, porque se você vai usar uma estratégia para a criança com síndrome de Down, que está lá no 9º ano, para explicar para ela o que é o ciclo da água, de uma forma mais concreta, mais visual, o que vai acontecer? Todos os outros alunos também serão beneficiados. Então, adaptar algo, adaptar uma atividade, não é adaptar para a criança com síndrome de Down ou adolescente. Essa adaptação vai beneficiar a todos. Isso é algo que você tem que compreender, para não achar que você tem que fazer 2 aulas. Você vai fazer uma aula com explicação teórica de todo o conteúdo e vai fazer uma estratégia mais visual, mais sintética, mais resumida para a criança com síndrome de Down ou com deficiência intelectual ou com TEA, mas que todos os colegas serão beneficiados. Isso é a verdadeira inclusão. Então, vejam bem, dessa forma, você vai acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Por quê? Aquela estratégia visual diferente que você vai trazer para dar aquele tchan na sua aula, né? A cereja do bolo da sua aula, vai ser uma estratégia mediada. Olha que maravilha, né? Então, nós temos que pensar nisso, né? Colocar isso como uma prática pedagógica sua. O que eu tenho recebido muito de mães que dizem assim: minha filha está no 5º ano, ela ainda não sabe ler, mas eles mandam tarefinhas de juntar Bá com B, Bi com Co, Má com Lá, e aquele conteúdo. E o conteúdo do 5º ano? Gente,
A pessoa pode não saber ler e escrever, mas o conteúdo, saber, por exemplo, sobre o clima, saber sobre uma alimentação saudável, não é mesmo? Saber sobre o trânsito, as estações do ano. E isso é extremamente importante para qualquer pessoa, se ela tem algum comprometimento intelectual ou não. Olha, para dar uma ideia para você, bem simples. As pessoas não alfabetizadas, por exemplo, que você deve ter alguém na sua família mais antigo, né, com mais idade, que não aprendeu a ler nem escrever, mas sabe tudo. Sabe sobre política, sabe sobre o clima, não é? Aprendeu como? Mas não sabe ler, não sabe escrever. Mas como é que aprendeu tudo isso? Então, essas questões de história, geografia, ciência, que eu vou bater muito nisso aqui nessa série, são extremamente importantes. Então, nós não podemos ignorar a nossa criança com deficiência porque ela não sabe ler e não sabe escrever. Então, nós vamos privá-la culturalmente desse conteúdo? Nós não podemos privar. Então, ela tem que participar, né? Então, nós vamos arrumar uma estratégia adequada para apresentar esse tema, vamos fazer todas as explicações que nós faríamos dentro da sala de aula, usando essa estratégia, mediando essa estratégia, e aí sim nós vamos fazer com que essa criança tenha essa compreensão, sem negar a ela o direito de voz e vez. Assim, ó, você sempre tem que perguntar para você qual a finalidade dessa atividade. Qual a finalidade? O que eu pretendo com essa criança? O que eu pretendo ensinar a ela? Então, essas são as bases para você. Quando você for fazer o planejamento, faça essas duas perguntas. Qual a finalidade de eu adaptar o ciclo da água para a minha criança com deficiência intelectual, né? E o que eu pretendo que ela aprenda? Isso é a base. Então, essa é a nossa base inicial para fazer as adaptações curriculares. Agora, se isso não está claro para as professoras, o trabalho que você está fazendo provavelmente está indo numa direção contrária. E isso causa um desgaste muito grande em você. Pense nisso. Agora, as pessoas, elas confundem muito a adaptação curricular com uma atividade infantilizada. Geralmente, as adaptações são infantilizadas. Você está trabalhando lá animais, está trabalhando o conteúdo insetos, não é mesmo? Hoje, trabalhar os insetos, trabalhar sobre o mosquito da dengue, por exemplo, é importante para qualquer pessoa. Então, você não pode infantilizar esse conteúdo. Claro. Aí, o que acontece? Aí, assim, ó, estamos trabalhando insetos. O que a professora faz? Ensina tudo sobre os insetos para os colegas e traz uma adaptação, uma atividade adaptada para a professora, ou segunda professora, né? Ou tutora, cada região tem um nome. Até mediadora, eles dão esse nome. De mediadora não tem nada. Mas olha só, o que acontece? Dá uma atividade desse tipo. Para a criança pintar. Dá uma borboleta, né? Aí a gente diz, olha, já sabe até pintar uma borboleta. Mas essa criatura, ela está no 6º ano, no 7º ano. Gente, para um adolescente ficar pintando uma borboleta na frente de todos os seus colegas pré-adolescentes, não tem sentido nenhum. Vai se revoltar com certeza. Não vai querer fazer, vai ficar olhando para o lado, vai ficar mexendo em algo que é de interesse, no hiperfoco, não é mesmo? Vai rasgar, vai estudar. São reações. Isso é muito delicado. É muito delicado. Porque se você quer garantir a inclusão desse sujeito, você tem que fazer as adaptações curriculares. Lógico, é uma carga muito forte em cima do professor? Uma carga muito forte, mas isso faz parte da nossa profissão. Faz parte da nossa profissão. Assim como qualquer outra profissão tem um risco, a nossa também tem risco. Então, para evitar o risco do não aprender, das crises,
Entendeu? Esse risco, o que nós temos que fazer? Antecipar todo comportamento indesejado, inadequado, tem um antecedente. Então, imagina, você está trabalhando com todos os colegas da classe, os insetos, né? E para aquele menino com TEA, mas que é adolescente, você dá a borboleta para ele pintar. Isso, com certeza, pode gerar uma crise forte, de empurrar, de não querer ficar na sala, de se bater, de se agredir. Então, nós temos que pensar o seguinte: pô, eu trouxe uma atividade. O que será que desencadeou esse comportamento indesejado? Nós temos que saber o antecedente, né? O antecedente. Então, será que o antecedente foi a minha explicação? O antecedente foi a folha? Foi a mediação da tutora? E nós temos que descobrir, para evitar esse antecedente, né? Para evitar. Então, vamos pensar assim, que nós temos que considerar, nas adaptações curriculares, que todas as crianças serão beneficiadas, tá? Assim, ó, atividades de pintar, de copiar, de escrever palavrinhas, de pintar. Todas essas atividades, se a criança já está mais adolescente, né? São atividades que não aceleram a aprendizagem dele. Quando eu falo aprendizagem, eu não estou dizendo só no processo de alfabetização, a aprendizagem como um todo. Então, você não consegue acelerar a aprendizagem da criança fazendo atividades infantilizadas. Essas atividades subestimam toda a capacidade cerebral da estrutura, do pensamento, certo? A questão emocional também fica prejudicada. Então, nós temos que aprender a adaptar, usar estratégias adequadas para realizar essa adaptação. Então, olha só para a gente pensar aqui, né? Que eu quero que vocês façam uma reflexão. Nós estamos começando o ano. Você vai planejar a sua primeira aula. E na sua sala tem um síndrome de Down, tem um autista, tem mais uns 4, 5 repetentes, tem um que tem deficiência intelectual e já é maior do que todos os outros. Tá aí esse cenário. Não é a sua sala, é a maioria das salas. Fora aquelas crianças que não têm nada, mas ficaram 2 anos sem o conteúdo, que não acessaram as aulas online, ou não tiveram as aulas online, então tem uma defasagem. Esse é o cenário que você vai ter em 2022. Então, aquele conteúdo, aquele componente curricular deverá ser adaptado. Vamos pensar agora no nosso cenário, que é a criança com deficiência intelectual, que não está alfabetizada e que tem que aprender coisas, por exemplo, da natureza, sobre reciclagem de lixo, sobre alimentação, sobre clima, poluição, desmatamento, a zona urbana, a zona rural, não é mesmo? É o conteúdo que eles vão ter na escola. E a gente não precisa estar alfabetizado para aprender isso. Nós não precisamos. Então, essa criança, ela não fica, o adolescente, ela não fica na escola só para se socializar ou tá pintando borboletinhas, casinhas, árvores. Não é isso. Então, nosso comprometimento enquanto professora é fazer as adaptações curriculares adequadas. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar, né? Para te ajudar a adaptar corretamente essas atividades e acelerar a aprendizagem da criança. Então, veja bem, vou dar até um desafio para você. Poste aí uma foto para mim de uma página da apostila que você quer trabalhar. E com certeza eu vou te mostrar, nesses nossos encontros aqui, como você poderia adaptar essa página para o seu aluno com deficiência intelectual. Tá? Agora, o que exatamente é possível fazer nas adaptações curriculares? Então, aqui no EduC, a gente trabalha com uma gama de estratégias que podem ser utilizadas pelas professoras para adaptar. São coisas físicas que você vai usar e mais a mediação cognitiva.
essas estratégias que eu vou mostrar aqui, nas terças-feiras de manhã, são estratégias para você trabalhar com a criança com deficiência intelectual leve e moderada, certo? Que vão acelerar a aprendizagem dessa criança. A cada episódio, vou trazer uma coisa nova e vamos ver hoje como usar o mapa mental. Você não pode confundir o mapa cognitivo do mapa mental, tá bom? Então, o mapa mental é uma estratégia utilizada muito, muito, muito por professores universitários, por professores do ensino médio, por professores do ensino fundamental, como uma estratégia avaliativa, como uma estratégia de ensino, como uma estratégia de síntese, certo? Então, eu vou mostrar para você o mapa mental. Quem nunca viu, a maioria já viu, mas não, talvez não tenha esse nome, porque a gente confunde mapa mental com um organograma. Então, assim, o mapa mental é uma ferramenta de gestão da informação. Então, tá lá o teu conteúdo na apostila sobre o ciclo da água. 5º ano, 6º ano, que tem bastante informação. E pouco desenho, pouca representação, mas muita informação. Então, veja bem, você vai ter que gestar essa informação, organizar essa informação, tirar desse conteúdo aquilo que realmente é significativo. Então, o mapa mental é essa ferramenta. Olha, lá na escola que eu trabalho, do 3º ano ao 5º ano, todo o conteúdo, toda a página que vem 2, 3 parágrafos, é feito um mapa mental. Esse mapa mental é feito no quadro, coletivamente, e as crianças copiam no caderno. E a professora ainda diz, é por aí que nós temos que estudar para fazer as nossas conquistas, né? Conquistas é um nome diferente que a gente deu para as provas, porque as provas não é um acerto de contas, é para mostrar aquilo que você já sabe fazer sozinho. Então, é uma conquista, certo? Então, as minhas conquistas são feitas a partir dos mapas cognitivos. Então, assim, ó, o mapa cognitivo, ele reduz, eu já vou mostrar aqui exemplos para você. Ele reduz, ele simplifica, ele seleciona o que é relevante, certo? E forma uma representação visual das ideias. Então, aqui nós temos aqui, né? Nós temos aqui, um mapa. Depois eu vou mostrar outros tipos para vocês explicar. Assim construído, ele facilita, certo? Facilita a memorização dos principais conceitos, facilita lembrar desses conceitos, facilita o estudo para as avaliações. Então, o mapa, ele melhora a memória. Por quê? Com o mapa feito, você pode mediar coletivamente toda a turma. E em casa, a mãe também pode mediar isso aqui, né? Esse mapa para a criança com deficiência antes dela vir fazer as avaliações. As avaliações, elas podem ser orais, certo? Não precisa ser escrito se ela não está alfabetizada. Pode ser orais. Não tem nada no mundo que diga que ela tem que escrever se ela não está alfabetizada, ou se ela é surda, ou se ela tem a síndrome de Down que não ainda se alfabetizou, né? Pode responder tudo de forma oral. Agora, pense, o que eu vou precisar para fazer esse mapa mental? Primeiro, uma folha em branco ou um quadro, certo? Eu gosto muito de usar a folha A3, que é aquela que é mais ou menos do tamanho, ela é do tamanho de duas folhas A4, certo? Então, é a folha A3. Nessa folha A3, eu construo o mapa e ainda coloco na sala de aula na parede. E faço da minha parede uma parede de mapas cognitivos, de mapas mentais, certo? Que aí fica muito visual ali. Agora, como é que eu faço o mapa mental?
Primeiro, eu tenho um título, algo que seja importante. O fator principal, e aqui nós estamos fazendo sobre o ciclo da água. Então, a questão principal é a água. A água, ela fica num destaque, né? Dentro de um quadrinho. Todos os conceitos principais, eles têm um destaque. É colocado dentro de um quadrinho. Tem gente que faz nuvem, círculo, mas a estratégia mesmo do mapa mental é utilizado caixinhas, né? Quadradinhas. Então, eu vou mostrar para vocês isso aqui, que é o correto da estratégia. Mas você pode inovar se você quiser. Então, os quadrinhos, eles são o principal, a água. Depois, nós temos as segundas ramificações, certo? Então, nós temos aqui algumas ramificações, ó, que também são importantes. E a partir das segundas ramificações, nós temos mais ramificações. Agora, tem palavra que não está dentro do quadrinho. O que é? São os conectores. Então, se eu for ler esse mapa aqui para você, eu vou ler assim, ó. Primeiro, que a água ela é necessária para os seres vivos, exemplo, plantas e animais. Então, aqui eu tenho todo um sentido da importância da água. E do outro lado, que a água muda de estado e pode ser sólido, líquido e gasoso. Estão vendo? Então, assim, esse é o mapa simples que você pode ter, mas, por exemplo, mas a minha criança não sabe ler. Como é que ela vai estudar esse mapa? Então, você pode usar um mapa que seja visual, certo? E colocar sempre as palavras, né? Do ciclo da água. Então, as nuvens, ou a chuva, a evaporação, que vai para o rio. Então, aqui nós temos também todo o sentido. Essa imagem aqui pode ser mediada. É um mapa cognitivo, é um mapa mental adaptado também. Um outro exemplo de mapa mental, também sobre a água. Então, aqui, ó, a água é o principal. E aí ela tem as primeiras ramificações e segundas ramificações. Aqui tem alguma coisa complementar. Então, esse esquema é muito importante, que a criança compreenda que o que está dentro dos quadrinhos são as coisas principais. E o que está fora do quadrinho são os conectores, aquilo que liga. Então, aqui diz assim, ó, a água é encontrada em 3 estados, que são líquido, gasoso, tá aqui, entendeu? E sólido. E a água pode ser encontrada nos lençóis freáticos ou subterrâneos. Também pode ser encontrada na chuva e nas geleiras. E a água deve ser potável para evitar a extinção dos seres vivos. Olha só. Então, conforme o teu conteúdo, você vai fazer um mapa desse. Você acha que esse esquema aqui não vai ajudar a todas as crianças da sala? Isso é uma estratégia inclusiva. Você está pensando para a criança com deficiência, como se fosse uma síntese. Mas o que é importante é que todos vão ser beneficiados. Um outro modelo, olha só, a água. Então, a água, ela possui vida. Ela pode ser encontrada no mar, ela é salgada, e pode também encontrar congelada. Ela pode ser incolor, insípida, inodora, se transforma em geleira, é fundamental para a vida e serve para beber. Olha só, é outro mapa de acordo com o conteúdo que você tem na apostila. Então, você não pode pegar um mapa feito da internet e entregar para o aluno. Esse mapa tem que ser construído coletivamente na sala. E aí você vai entregar para as crianças e a tutora da sala, aquela pessoa que acompanha a criança, que viu toda a sua explicação, vai mediar aqui, ó.
vai mediar todo esse cenário para ver se realmente a criança sabe todos esses conceitos, se a criança entendeu toda essa relação. Isso é importante. Tá, Isabel, isso é de ciência, história, geografia e português. Todos os textos de literatura também podem ser construídos em forma de mapa. Agora, eu estou lá no primeiro ano, isso é talvez muito complexo para os meus. Olha, se você está lá no primeiro ano, se você está lá no pré, cada história infantil que você conta, você também pode fazer um pseudo-mapa mental. Por que pseudo? Porque ele não é um mapa, mas é como se fosse um resuminho. Dessa forma aqui, ó. Então, aqui eu elenquei o título do livro, Chapeuzinho Vermelho. Quem é? Uma menina que usa o capuz vermelho. E o que ela foi fazer? Ela foi visitar a vovó. E quem ela encontrou? O lobo na floresta. Então, aqui eu tenho um resumo, certo? E mais, se essa criança for uma criança que tem muitas dificuldades, ao invés de você escrever, você pode colar as cenas principais e mediar. Ou mesmo, você pode mostrar ela só de forma visual. A Chapeuzinho, o lobo e a vovó. E você vai aumentando o nível de complexidade do mapa mental. Então, vejam bem, começa com imagens, depois faz pequenos resuminhos, depois passa para essas imagens que mostram o ciclo da água, e depois você vai fazer esses mapas aqui, né? Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Quando você vai preparar a sua aula, tem esse conteúdo aqui de geografia, tem esse conteúdo aqui de história, eu dou história e geografia. Gente, por mais que você seja um profissional formado em história e em geografia, você tem que ler o conteúdo que você vai dar para o seu aluno. Você tem que ir. Então, na hora que você está lendo, você já faz o mapa cognitivo. Vai ser bom para você, porque você vai usar para explicar o conteúdo e depois para mediar esse mapa todo para ser construído na sala de aula coletivamente. Então, não tem que perder tempo. Todo o conteúdo que você vai preparar, o seu planejamento, prepara o mapa cognitivo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Isso vai beneficiar a todos. A todos. E depois você constrói as avaliações a partir do que você botou no mapa cognitivo. Olha que beleza. Porque a avaliação não é um acerto de contas. A avaliação é um momento de aprendizagem. É um momento da criança externalizar aquilo que ficou, aquilo que ela guardou. E a gente só guarda na memória aquilo que foi significativo e aquilo que nós estávamos envolvidos emocionalmente. Tá? Então, qual a importância da mediação nas adaptações curriculares? Olha, você tem que pensar o seguinte: no coração da adaptação curricular, pulsa, tá? Pulsa. Ou repousa a crença de que a criança precisa dominar o conteúdo. Certo? Mas você tem que pensar o seguinte: e as habilidades da BNCC? As habilidades, elas não são conteudistas. As habilidades, elas falam de habilidades, que são processos cognitivos. Certo? Então, assim, quando você faz a mediação, você ativa esses processos cognitivos que vão ajudar a criança a construir as habilidades. Tá bom? Então, gente, vejam que maravilha. Que maravilha. Você tem que adaptar as atividades para que todas as crianças possam se beneficiar. Agora, olha, veja quantas coisas você também pode usar. Quando a professora, ela considera, né, a criança com deficiência intelectual no seu planejamento, ela pode trazer, por exemplo, para entender o ciclo da água, que é o nosso tema de hoje, né? Para entender esse mapa mental. Você pode trazer um suporte auditivo, por exemplo, um vídeo,
Um vídeo simples sobre o ciclo da água. E não é usar assim, deixar lá o vídeo e depois, gente, viram que legal? Não, você vai parando o vídeo e mediando cada etapa. Você pode trabalhar com representações visuais, como eu mostrei aqui, né? Você pode ter um roteiro de redução daquele conteúdo. Na hora que a criança está lendo para você explicar o conteúdo, você pode sublinhar as palavras principais para depois fazer o mapa mental. Então, esse também é uma estratégia, né? Então, é importante, tá? Então, o planejamento, o seu planejamento, quando você diz que faz adaptações curriculares, deve garantir que todas as crianças aprendam, certo? E tem que avançar progressivamente. Nós temos 3 conjuntos cerebrais que são ativados quando você trabalha de forma mais simples, mais concreta, e que assim, ó, a criança, quando ela está muito próxima daquela atividade, quando ela vê sentido naquela atividade, ela está emocionalmente envolvida. E isso é uma descarga de neurotransmissores que vão, positivos, né, que vão ativar toda a questão emocional. E lá naquela área da questão emocional, que é próximo do hipocampo, amígdalas, então o que acontece? Lá também é onde tem as emoções, onde são guardados a memória. Então, vejam bem, a gente só guarda na memória aquilo que tem vínculo emocional, certo? Então, isso é importante. Outra coisa é esse reconhecimento, né, de que as ideias, os conceitos têm um sentido, têm uma relação, têm um significado. E as estratégias que você usa. Então, vejam bem, 3 coisas que a gente chama que são 3 conjuntos de redes cerebrais que são ativadas. Então, são a rede afetiva, tem a rede do reconhecimento, que é o significado, e das estratégias. Então, assim, as funções executivas, que ficam ali especializadas em compreender, em entender, focada, atenção. Isso tudo, imagina tudo isso, né? Nesse momento de aprendizagem da criança. Então, isso é muito importante, certo? As crianças vão se sentir sempre envolvidas com essa representação, né? Que elas têm voz e vez na sala, com ações, expressões que vão ser compreendidas por todos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse momento e até a próxima terça-feira, onde eu vou trazer uma estratégia específica de adaptação. Eu vou trazer uma apostila e dessa apostila que eu vou mostrar para você como eu adapto aquela atividade para uma criança que está no 4º ano com síndrome de Down. Tá bom, gente? Um beijo grande e até o próximo Adaptar para Acelerar. Gratidão, hein?